criança é mergulhar em um mundo de descobertas, de transformações todos os dias. É nessa fase que a criatividade se expressa, que surgem os primeiros afetos e que se alimentam os medos fantasiosos. Quando a bagunça e o barulho dão espaço ao silêncio e ao isolamento, é momento de cuidar da saúde mental dos pequenos. Uma lista de afazeres e obrigações grandes também gera uma pressão sem medidas e, às vezes, insuportável para as crianças. Conseguir corresponder a todas essas expectativas torna-se um pesadelo que, na maioria das vezes, eles não conseguem expressar em palavras. É nesse contexto que entra a psicologia infantil, tema do nosso programa de hoje, que recebe o pediatra Walter Hitzky e também a psicóloga Esther Miriam. Os dois sejam muito bem-vindos novamente ao Viver Bem. Hoje um programa dedicado aos nossos pequenos. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Então, doutores, para entendermos o assunto de hoje, nós precisamos compreender a diferença entre desenvolvimento físico e também desenvolvimento cognitivo, certo? Certo. Esther, como que a gente consegue entender essa diferença? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não está falando simplesmente de crescimento, né? A gente estava conversando até com o doutor antes do programa iniciar, a gente estava falando essa diferenciação. Crescimento é a parte física, né? É o crescer, o ganhar peso, se desenvolver, né? O cérebro começar a fazer as ligações, neuroplasticidade, enfim, é o desenvolvimento físico, o doutor vai explicar até muito melhor. Que é um dos marcos da criança, que é importante esse acompanhamento no pediatra, que daí você já consegue prever situações, doenças futuras. Então, o peso, o tamanho, a cabecinha, né? o crescimento dos órgãos em si. Aí isso dá por crescimento, né? O desenvolvimento físico é o crescimento. E a parte de desenvolvimento em si engloba outros eixos, né? A parte motora, como a criança vai desenvolver, a linguagem, né? A parte social, a parte cognitiva, aprendizado. Então tem essa diferença. O crescimento é físico mesmo, né? Tamanho, peso, e o desenvolvimento é a parte mais sensores, né? Como linguagem, motora, social, afetiva, que faz parte do desenvolvimento. E é nesse acompanhamento, né, doutor, que de repente a mãe, com acompanhamento, porque a criança ela tem um acompanhamento periódico no pediatra, consegue perceber se ela está numa fase certa ou não para apresentar emoções, para se expressar melhor, porque acompanha uma espécie de um calendário. Sim, né? Isso. Existe já, pelo Ministério da Saúde, já um período da criança, até uns 12 anos de vida praticamente, que vai ter que respeitar. Primeiro ano, por exemplo, todo mês a criança tem que estar procurando pediatra para poder, não a parte de crescimento, também a parte de desenvolvimento. Isso, o pediatra ele tem que estar apto para perceber e já, qualquer alteração, já encaminhar para os profissionais responsáveis, pela psicologia, pela neurologia. Então, isso é isso que a gente faz dia a dia, né? A psicologia, Esther, ela ajuda a criar essa integração entre esses dois desenvolvimentos, o psicológico, o cognitivo e o desenvolvimento físico? Sim, não só a psicologia, como outras especialidades também, como terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfim, psicopedagogia. Mas a psicologia em si vai trabalhar justamente com a expressão dessa cognição, desse desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, do raciocínio, das funções executivas e qual a interação com o ambiente, qual a relação com o próprio crescimento, porque muitas vezes a criança pode estar crescendo, mas não se desenvolvendo da maneira que é esperada. Então, com essa parceria, essa interação entre as especialidades, a equipe pode dar esse suporte à criança e à família para que ela possa se desenvolver, que é o que é esperado realmente. E com qual idade, doutora, o cérebro da criança está desenvolvido suficientemente para demonstrar a capacidade de armazenar informações, o conhecimento? A gente diz respondendo essa pergunta, tem um exemplo no consultório que a gente fala assim, a mãe chega assim para a criança, olha, eu falo, né, seu filho não pode comer chocolate, vai engordar, vai ficar obeso. Aí você falar isso para uma criança de 4 anos, ela vai até receber, mas ela não vai dizer assim, eu tenho que parar de comer porque eu estou preocupado que eu vou ficar gordinho no futuro. Isso aí, antes dos 8 anos de idade, é difícil. Então a gente vai começar a orientar isso a partir dos 8 anos, quando ele vai ter já um mundo concreto. Né? Ele vai associar o que está vindo para ele já junto com o mundo concreto que ele vivenciou antes. Então, a partir de 8 anos de idade. Antes, não. Antes, a criança ela tem as suas fases que eles imaginam, por exemplo, 2, 3 anos, eles imaginam que tudo está ao seu redor. Né? É engraçado que eu vejo isso em casa, quando minha filha não vai dormir, ela fala assim, o sol vai
O sol vai aparecer porque eles têm noção que tudo gira em torno deles. Se eles não dormirem, o sol não aparece. Então depois de 8 anos que isso vai mudando. Exatamente. Crianças, até bebês, eles conseguem ter essa interação com o mundo, mas não de uma maneira como nós ou como crianças maiores. Tanto que é muito falado sobre a amamentação. A amamentação é importantíssimo para o desenvolvimento afetivo, desenvolvimento emocional e também crescimento, desenvolvimento físico. Pois ela vai tendo esses estímulos, a gente fala muito de estímulo, só que ela não vai interpretar esse estímulo de uma maneira que o desenvolvimento dela ainda não permite. Como o doutor falou, nós temos as fases, os estágios de desenvolvimento. Primeiramente, a criança vai entender aquilo que é concreto. Tanto que tem aquela brincadeirinha de se esconder, quando eu coloco para aquilo, tudo na frente dela sumiu. Então, quando revela, olha, tudo voltou. E por isso, para a criança é muito interessante. A partir de quando a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela já vai tendo uma maior noção de que eu me escondi, mas as coisas ainda continuam aqui. E isso vai ao desenvolvimento cognitivo, tem o desenvolvimento emocional, vai o desenvolvimento socioemocional, é uma série de situações que está relacionada à idade, ao crescimento, mas muito isso é independente do físico necessariamente, é muito mais da estimulação e do contexto em que essa criança vive. Então, qual seria a ideia de trabalhar o desenvolvimento dessa criança através da psicologia, Esther? A psicologia, a gente sempre vê a necessidade dela, digamos assim, quando a gente percebe a gente usa mais quando tem uma alteração, Opa, tem alguma coisa errada aqui no desenvolvimento dessa criança, então a gente recorre à psicologia. Mas não somente, a gente trabalha também no sentido preventivo, no sentido de acompanhar e auxiliar os pais, os responsáveis, a permitir um desenvolvimento saudável. Que a ideia é essa, que a criança se desenvolva saudável. Assim como a gente quer que a criança cresça, ganhe peso, esteja sadia, a gente muitas vezes esquece da saúde mental. Que é fundamental. Às vezes a gente acha que a saúde física, que o corpo é uma coisa, que a mente é algo além que está aqui. E não é, faz parte, está interligado. Então a gente precisa também cuidar dessa parte emocional que, enfim, vai influenciar o resto da vida da pessoa. Muito bem, estamos falando sobre psicologia infantil. Tema voltado para os nossos pequenos hoje. Você de casa, não saia daí. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. O quanto é saudável manter os filhos com muitos afazeres e obrigações? Será que mantê-los ocupados ajuda ou atrapalha o seu desenvolvimento? Essas respostas, então, você tem no nosso programa hoje, que recebe a psicóloga Esther Miriam e também o pediatra Walter Ritz, que os dois nos ajudam a entender um pouquinho o universo dos pequenos, que para os pais, às vezes é complicado, já que a criança não consegue expressar tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que ela está sentindo. Eu gostaria de saber dos dois, Esther, o doutor Walter Ritz, que ele já esteve aqui conosco, e falou que, por exemplo, na gravidez, os pais pensam que tem que levar a criança até o pediatra somente depois que o bebê nasce. Então, que se a mãe passasse pelo pediatra já na gestação para entender um pouquinho mais esse universo, seria muito melhor. Pode ser assim também na psicologia? A grávida, já desde a gestação, buscar entender como vai ser o seu bebê, como vai ser o desenvolvimento da sua criança? Sim, deve, na verdade. Eu sempre brinco que deveria ter teste para a gente poder ser mãe e poder ser pai. Porque é uma responsabilidade muito grande, é uma missão. E muitas vezes a gente não está preparado, porque não existe um manual. Existem cursos, existem profissionais que trabalham na área, que explicam, mas a gente só vai se deparar ali, opa, e agora, o que é que eu faço? Então, se a gente já tem uma preparação, se a gente tem uma ideia do que fazer, do que ocorre, como é que vai ser esse desenvolvimento da criança, a gente, opa, eu sei que isso daqui tá legal, eu sei que isso é esperado, tem alguma coisa estranha. Então, eu vou conseguindo lidar melhor com as situações que vão ocorrendo. Birras, medos, que tem uma fase da criança que medos, fobias são extremamente comuns e muitos pais não sabem o que fazer. Então, se já houvesse esse cuidado, em
entender e compreender essas situações anteriormente, né, a próprio desenvolvimento. De forma preventiva, né? Exato, né, seria muito melhor, problemas poderiam ser evitados. E, doutor Walter, se de repente uma criança ela não tem a sua saúde mental tratada na infância, ela pode desenvolver outros problemas na vida adulta, tanto da formação física quanto psicológica? Sim, a gente fala assim, a parte do desenvolvimento, ele tem que seguir tudo junto, né? Da parte social, parte afetiva, parte motora. Se há um desentendimento desses eixos, ou então se há um atraso em um desses, por vários motivos sociais, a família é muito agitada, os pais têm problemas. Se você vê um perfil dos pais que não é um perfil que pode prejudicar isso, a criança pode vir a desenvolver com certeza problemas no futuro. E cabe assim, a nossa parte é tentar prevenir isso para minimizar ao máximo. E quanto mais antes você pegar um desses problemas, melhor vai ser para o tratamento para a criança. Há doenças específicas que chegam no seu consultório, casos específicos que você identifica já na vida adulta que poderia ter sido tratado lá atrás, Esther? A maioria. É muito comum e engraçado, entre aspas, na verdade, que quando a gente vai interagindo, conversando, né, dando decorrência ao processo terapêutico, mas agora eu vejo que na infância meu pai fazia isso, porque quando eu era criança aconteceu aquilo. E a gente vê, trabalhando com as crianças, hoje eu sempre falo, a gente está trabalhando aqui no sentido preventivo. Todo pai, toda mãe, todo responsável que chegar comigo, a gente não está pensando no aqui e agora, a gente está pensando em como essas situações agora vão se manifestar na vida adulta, vão se manifestar na adolescência, vão afetar as relações e as interações desse paciente com ele mesmo e com o ao seu redor, né, com os outros. A gente sabe que os sentimentos das crianças com os pais, com as pessoas mais próximas, eles são fundamentais para o desenvolvimento dela. Mas quando, de fato, ela é capaz de cultivar esses sentimentos para que haja uma inteligência emocional? Como a gente estava conversando, desde o período da amamentação a criança já consegue criar esse laço afetivo. Na verdade, mesmo antes, né, durante a gravidez, tem vários estudos que demonstram dessa relação da resposta da criança ao estímulo, ao som da voz, da mãe, enfim. Mas como também já foi dito, não vai saber manifestar da maneira como nós fazemos. Eu estou gostando disso, olha, isso me causa aversão, eu estou com raiva, eu estou chateado. Isso a partir do desenvolvimento cognitivo, a partir do desenvolvimento da linguagem, a partir do desenvolvimento do pensamento abstrato, né, de entender o conceito, o que é felicidade, o que é tristeza, o que é medo. Mas isso não significa que antes disso, ela não vá sentir nada. Né? Então, a gente tem que ir entendendo, por isso que é importante ter um acompanhamento pediátrico, ter um acompanhamento neurológico, se for o caso, ter esse acompanhamento, né, psicológico, para que a gente possa ir identificando nas crianças por que ela está se comportando assim, por que ela está chorando toda vez que ela vai no banheiro, por que ela não está querendo ir para a escola, não está querendo ficar na creche. Então, a gente vai conseguir identificar sinais, identificar sintomas de que talvez alguma coisa não esteja indo tão bem, né, ou está indo bem, né, e a gente deve manter. Sinais, por exemplo, doutor, a gente tem bebês que só são apegados ali ao colo da mãe, não gostam do colo do estranho. Já é um sinal ali de que o bebê de fato ama, já tem ali um vínculo criado com os seus pais, por exemplo? Tem, como uma escola falou, desde a amamentação, a criança já consegue ter esse laço afetivo. Claro que ela vai ter mais laços com quem fica mais tempo com ela, né? E até eu digo assim, não tem como comparar a mãe no período da amamentação, porque é uma covardia com o pai, né? Mas desde a parte da amamentação, assim, já tem esse laço, assim. E como é que funciona esse atendimento hoje para crianças? Há uma metodologia específica? Como é que há um atendimento para os nossos pequenos, já que eles não conseguem expressar os seus sentimentos, as suas frustrações, como fazem os adultos, que conseguem transmitir as suas emoções? Mas a gente tem que dividir em que período da infância nós estamos falando. Se é desse período da primeira infância, né, dos 2 aninhos até os 5, 6, onde a criança ainda não vai ter esse desenvolvimento maturacional para poder expressar e poder trabalhar de uma maneira mais aberta sobre essas questões, a gente vai usar muito a ludoterapia. O que seria isso? A gente vai trabalhar as questões que forem necessárias com a criança através da brincadeira, né, de uma maneira lúdica. A gente vai trabalhar muito com símbolos. Por exemplo, tem alguma questão familiar acontecendo, separação de pais, algo que está causando um incômodo à criança. Vamos brincar de casinha. A criança vai manifestar naquela brincadeira tudo
tudo que ela está sentindo. Ela vai encenar, ela vai colocar tudo que ela está pensando a respeito, que ela, nem ela mesma sabe, né, a respeito daquela situação, e a gente vai conseguir intervir também através da brincadeira. A gente vai conseguir dar soluções para aquele conflito que ela está vivenciando através da brincadeira. Mas também com outras crianças que já têm esse desenvolvimento cognitivo e emocional um pouco mais avançado, que já conseguem entender o que é felicidade, quais são as emoções, a gente vai trabalhar o reconhecimento, a regulação emocional. O que é felicidade, o que é tristeza, o que é alegria, o que é medo, quando que eu sinto medo, como eu fico quando eu estou com raiva, o que me causa a angústia, o que é frustração, como é que eu posso reagir de uma maneira assertiva a essas situações. Porque as crianças, adultos muitas vezes não sabem, né? A gente às vezes está com raiva, sai descontando a raiva em todo mundo e a gente quer que a criança esteja frustrada e saiba responder, né? Então a gente precisa ensiná-las, mas para isso a gente também tem que saber, né? É o essencial. Muito bem. Os encontros periódicos com os pais também serão importantes ao longo da psicoterapia? Pergunta que os nossos especialistas respondem depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Ser criança é mergulhar em um mundo de descobertas e de transformações que causam confusões aí na cabeça dos papais. É difícil entendê-los, tão pequenos, não conseguem expressar sentimentos, não conseguem demonstrar as emoções assim como os adultos? Será? Estamos falando sobre psicologia infantil hoje com a Esther Miriam, psicóloga, e também com o Dr. Walter Hitzky. Perguntei antes do intervalo, Esther, se o acompanhamento dos pais na psicoterapia, se encontros com frequência, a participação deles vai ser importante para um desenvolvimento, para uma alta da criança num tratamento psicológico, por exemplo? Essencial. Porque algo que eu também sempre falo aos meus pacientes, aos pais dos meus pacientes, que eu vou fazer uma pequena parte. Vou ali pontuar algo, mas o trabalho vai ser principalmente com os pais, que ela vai, no máximo, 2 vezes na semana, algumas horas comigo, e o restante do tempo, né? Cabe aos pais, cabe aos responsáveis. E por isso que a gente vai passando as estratégias, as ferramentas para lidar com a criança. Eu sempre passo tarefinhas de casa, né? Hoje nós vamos trabalhar o reconhecimento das emoções. Vamos passar uma tarefinha de casa. Papai, mamãe, essa semana você vai ter que fazer com a sua criança uma lista de coisas que deixam ela feliz. Uma lista de coisas que ela não gosta de fazer. E isso vai trabalhando para que os pais participem, porque os pais têm que ser o exemplo. Não adianta, muitas vezes, eu querer que o meu filho seja controlado e responsável e saiba se expressar e ser uma pessoa inteligente emocionalmente, mas se eu não sou. Por isso eu também preciso me cuidar. A terapia com a criança, na verdade, é uma terapia com toda a família, porque os pais são exemplos, os pais são a referência. Se o meu pai é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que não tem paciência, que não consegue dialogar, como que eu vou ser? Se a minha mãe é uma pessoa que é muito ansiosa, que é preocupada com tudo, que está o tempo todo me falando para ter cuidado, como é que eu vou ser uma pessoa segura e confiante de mim mesma? Então, o trabalho com a família é essencial para que a criança consiga se desenvolver, né? Que essa palavra a gente está usando tanto hoje, desenvolvimento. Então, existem várias modalidades de trabalho com os pais. Tem esse acompanhamento, né, um dia com a criança, a gente chama alguns minutinhos e passa atividades para os pais. Tem o treino parental, né, que vai ser um trabalho paralelo com os pais, para que possa atender a criança, mas também ter um atendimento com os pais, de ensinar os pais algumas técnicas e trabalhar algumas questões dos pais que possam estar influenciando na demanda da criança. Trabalho com a escola também, que é um local onde a criança passa bastante período. Enfim, é um trabalho integrado. Eu não posso trabalhar só a criança, que a criança é um detalhe, na verdade, ali daquela situação. Muito bem, como a Esther já disse, né? A participação da família é essencial. Por isso, nós conversamos com uma mãe para entender um pouquinho mais o caso do seu filho que passou por esse acompanhamento psicológico. Percebi há alguns meses que a Maria vinha agravando um problema de baixa autoestima.
e isso estava interferindo na aprendizagem dela, no relacionamento dela com os colegas de sala de aula, os professores, os ambientes que a gente frequentava, né, a igreja que a gente frequenta, os outros ambientes. E aí eu já tinha visto um pouco do trabalho da Esther, que ela já tinha feito um trabalho com pessoas próximas a mim, e inclusive já tinha indicado o trabalho dela, né, como terapeuta infantil. E aí fiz a experiência, fui até ela, fizemos a triagem, porque na hora que faz a triagem é que o psicólogo percebe se aquilo é um caso para ser acompanhado por um psicólogo ou é algo que os pais não precisam ter aquele acompanhamento, né, a criança não precisa ter acompanhamento. E aí geralmente o psicólogo dá alguma recomendação quando não necessita desse acompanhamento. E aí a Esther identificou, né, depois da triagem, depois de um tempo de 3 sessões, aí ele identificou que realmente precisavam ser trabalhadas algumas coisas. E aí nós ficamos fazendo acompanhamento com ela durante 3 meses, uma vez por semana. E a cada encontro com a psicóloga, aí ficava uma tarefinha, entre aspas, para a Maria desenvolver. A cada sessão ela ia conquistando porque ela tem uma metodologia diferenciada para trabalhar com a criança. Ela não faz assim como a maioria das pessoas que a gente conhece, que acaba só quando é adulto, né, coloca o adulto em frente ao psicólogo, o adulto fica falando e o psicólogo às vezes interage, às vezes fica ouvindo, para no final da sessão dar alguma indicação. No caso dela, ela trabalha com uma metodologia diferenciada de jogos, brincadeiras, para ir levantando informações com a criança. Nós também fomos relaxando mais, porque nós fomos também tendo mais confiança no trabalho dela, porque a cada tarefinha que ela passava, tarefinha entre aspas, né, a cada indicação que ela colocando por semana, que a gente ia experimentando fazer com a Maria em casa, de conversa, de momento mais pra gente, cada um assumir seu papel, né, o pai assumir o papel de pai, a mãe de mãe, a Maria assumir o papel de filha, de estudante, a moça que nos ajuda em casa assumiu o papel dela também, ficou definido quem era quem também na família. Então a gente acabou identificando que a situação não era uma situação específica da escola, né? Era algo que precisava mexer na família também. Doutor, bacana isso, né? O que já discutimos em algumas situações, que a criança tem uma dificuldade de comer, existe uma certa birra, a questão de disciplina, porque tudo isso deve ser praticado pelos pais, né? Assim como a Esther falou, o objetivo é deixar uma harmonia, né, entre a parte social, a parte afetiva, né, em relação com a família, para não ter nenhuma alteração que venha acarretar um atraso psicológico, algum fator na criança, né? Então é importante esses cuidados. A gente prever, se a família é conturbada, se no colégio está tendo alguma briguinha, se a parte... Isso vai influenciar na parte pediátrica, a criança não vai querer comer, ela vai se isolar, ela vai... Então isso é o que é importante para a gente, né? É comum no seu consultório, doutor, situações em que o senhor percebe que tem que haver uma indicação para o psicólogo, Muitas. tem que haver um encaminhamento da criança para uma outra área, porque aquilo já não é uma questão de problema físico, e sim mais um problema, uma dificuldade psicológica? Não, eu estava conversando com você sobre isso, que o curto tempo de consulta, às vezes, não dá tempo de perceber isso na criança. É muito mais focado na parte de crescimento, na parte de peso, de anemia, de comida, e esquece um pouco da parte de desenvolvimento psicológico da criança. Então tem que focar mais nisso, né? De uma atenção, né? Tem que ver essa parte também. Talvez fique mais no dia a dia dos pais, para os pais entenderem por isso. Sim. Aí eu gostaria de saber. A doença da criança está nisso aí, na parte psicológica, não na parte física. O físico só está, é uma consequência, é uma resposta de... Muito bem, eu quero agradecer a participação dos dois hoje aqui no nosso programa, falando sobre as crianças, um tema muito importante. Às vezes é difícil para os pais perceberem essa necessidade. Agradeço muito a participação dos dois. Muito obrigado pelo convite. Quer complementar com alguma coisa, Esther? Eu acho que a mensagem principal desse momento que a gente está conversando vamos nos cuidar para a gente poder cuidar de outra pessoa, né? A gente tem que ser o exemplo. A educação positiva é a chave, né? Ensinar as crianças a serem inteligentes, a se perceberem, se relacionarem com o outro, com o mundo de uma maneira saudável. Doutor? É isso. E tentar uma harmonia no meio familiar, social, né? E seguir em frente. Agradeço a sua companhia, agradeço a você de casa, sempre ligadinho na tela da SIC TV. O Viver Bem está de volta no próximo sábado, às 11 da manhã. A você, um ótimo fim de semana. Tchau, até mais.